Graças a paz, abençoados em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Deus eterno. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, Nordestão brasileiro. Cada vez mais quente, amém? Glória a Deus. Bom, quero agradecer ao Cristo eterno, ao Deus eterno, pela sua vida, sua companhia, sua inscrição, mais novo inscrito. Esses 2 últimos dias, mais 2 se inscreveram no canal. O canal vai crescendo devagar, até chegarmos aos 2.000. Falta pouco. Amém? Glória a Deus. Um abraço forte aos meus queridos irmãos em Cristo Jesus, do canal Voz das Nações, e o meu querido irmão do canal Democracia Espiritual. Amém? A esses 2 valentes, meu carinho, meu abraço a você e sua família, que sejam cada dia mais abençoados na graça eterna de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade. Irmãos, o assunto é bom. Né? Eu estou falando sobre o teólogo, um teólogo mestre em teologia. Eu disse que ele era adventista, mas eu não sei se não é, ou se é, eu não sei, mas me corrigiram aqui, né? Disseram que ele não é adventista não. Bom, ele pelo menos defende as doutrinas adventistas, como a guarda do sábado, como a guarda da lei, né? A imortalidade da alma, né? E outras séries de doutrinas adventistas que ele defende. Mas se não é, menos mal. Eu tenho que estar olhando aqui porque a luzinha não pode ficar vermelha, tem que estar verde. Bom, então o tema é: teólogo adventista achou 2.000 anos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Será? Será que ele está certo? Vamos ler e depois vamos ouvi-lo. Eu tenho que ler, dizer que ele, o teólogo adventista, mestre em teologia, adventista não, perdão. Depois eu vou perguntar a ele. Teólogo, mestre em teologia, achou 2.000 anos em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 1, que diz, acompanha aí na tela, por favor, e agora, até o versículo de número 4. E agora, uma palavra sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a nossa do século 21, ou nossa, Paulo e os irmãos contemporâneos do primeiro século. Versículo número 2. É aqui que ele achou 2.000 anos, nesse versículo aqui, ó. Porque não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra, ou de uma carta que dizem ter sido mandada por nós, não creiam nisso. Versículo 3. Não se deixem enganar por ninguém, não o bastante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem 2 coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião, guarda esta palavra, rebelião, contra Deus. E depois virá o homem da rebelião, o filho da perdição. E o 4, ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus. Guarda esta palavra, no templo de Deus, alegando-se ser o próprio Deus. Amém? Então, esse teólogo, certo? Mestre em teologia,
ele achou, aqui no versículo de número 2, ele achou como, eu não sei, como ele encontrou 2000 anos aqui, vamos ver, né, o que é que ele diz. Neste versículo aqui, que não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor já começou, já veio, né, de que já é o dia do Senhor, beleza? Então, aqui nessa expressão de que o dia do Senhor já começou. Vamos ouvi-lo mostrar a prova de que ele disse isso. O nome dele? O nome desse abençoado é o mestre em teologia, é o Lucas Banzoli. Lucas Banzoli disse que em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo ensinou aos tessalônicos que a volta de Jesus não seria iminente, mas iria demorar, segundo Lucas Banzoli, mais de 2000 anos. Vamos ouvi-lo. Depois a gente volta para cá. É rápido, é questão apenas de 2 minutos. Olha ele aqui, certo? É questão de 1 minuto, 1 minuto e meio. Né? Presta bem atenção, o som, né? Para você ouvir, não está muito bom, não. Mas depois eu vou dizer o que ele disse, beleza? Vamos ouvi-lo aqui, é justamente nessa parte. Deixa eu aumentar aqui o som um pouco, certo? Deixa eu aumentar aqui também na televisão para você poder. Pronto, vamos ouvi-lo agora. De referencial, ele nunca é absoluto, ele sempre é relativo. E a gente tem outro exemplo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vida do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos perturbeis, quer com o Espírito, quer de Cristo, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha, algumas versões vão... Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso aqui ele está alegando. Agora, olha o que ele vai dizer. Algumas versões... traduzir como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Mas isso nem faz sentido, né? Porque se Jesus já tivesse voltado, então, né, os cristãos já estariam no reino de Heráclito, já estariam no céu, já estariam lá, todo mundo já teria ressuscitado, né, já teria ocorrido o arrebatamento, aí já estaria aqui mais, né? Então, óbvio que os tessalonicenses não estavam pensando que Jesus realmente já tinha voltado. Eles simplesmente pensavam que a vida de Jesus era evidente, né? Quer dizer, voltar já ali nos próximos anos. Ele diz que os tessalonicenses, a igreja contemporânea de Pedro, de Paulo, de João, ele diz que esses irmãos pensavam que a volta de Jesus seria iminente. De alguma forma eles ouviram de alguém. E por causa disso, certo, Paulo vai dizer que não, que a volta de Jesus não seria iminente. Olha o que ele vai dizer aqui. Né, já era uma coisa muito próxima. Tanto é que ele vai dizer no contexto que muitos deles deixaram de trabalhar. Né, porque achavam que isso ia voltar rápido, né? Preste atenção aqui, irmão. Olha, de uma certa forma, a falácia dele. Né? Ele fala, né, e engana. Ele diz que os tessalonicenses deixaram de trabalhar porque se perturbaram, né, se aperrearam pelos rumores de que Jesus iria voltar logo, depressa, rápido, iminente. Aí eles não queriam mais trabalhar. Isto é uma falácia, isto é um engano. Eu vou falar sobre isso. E, portanto, quando começar a viver as coisas dos mortos, né, se aproveitar os mortos, aí o principal fala, cada um trabalha, como se pagando, etc. Né? Então, a gente vê aqui a crença dos tessalonicenses de que Jesus fosse voltar muito rápido, nos próximos anos ali, né? E que Paulo fala, é isso mesmo, Jesus vai voltar rapidamente nos próximos anos, porque ele disse que voltaria em breve, é isso que ele disse? Não, ao contrário, ele disse para não se deixar alarmar, como se o dia de Jesus, né, já estivesse perto. Então, a conclusão, obviamente, chega é que o dia do Senhor não está perto, pelo menos não. A conclusão de que o Lucas Banzoli, mestre em teologia, a conclusão dele é que, segundo Paulo, ele entendeu que Paulo disse que a volta de Jesus não seria iminente, ou seja, rápido, depressa, sem demora. Segundo esse doutor aqui, esse mestre. Né? E por isso que Paulo vai dizer no versículo seguinte, se colocar aí na tela, né?
que antes de que isso aconteça, ele vai dizer que primeiro o anticristo tem que se levantar, tem que ir Jerusalém, vai ser cruado como Deus, tem que vir a apostasia, etc, etc e tal, né? Ou seja, acontecimentos que iriam preceder isso, que levariam tempo, né? Não é? Você vai achar que tudo isso vai acontecer muito rápido, né? Tudo isso leva o seu devido tempo. Né? Por isso que Paulo fala, calma, Jesus não vai voltar tão rápido assim. Não é para se preocupar, não é para se alarmar. Ele diz que Paulo ensinou aos Tessalonicenses, aos seus irmãos do primeiro século, que pediu calma a eles, calma que Jesus não vai voltar rápido. Segundo ele, Jesus demoraria, né, mais de 2.000 anos. Se Jesus não veio ainda, quantos anos? Como se o dia do Senhor estivesse já perto. Então, a gente vê vários textos bíblicos aqui, a gente vê pelo menos 3, que deixam claro que, em alguma perspectiva, a volta de Jesus não seria perto, não seria próximo, não era tão perto assim quanto beleza? Algumas pessoas imaginavam. E ninguém melhor do que Pedro. Pronto. Então, na perspectiva dele, no entendimento de Lucas Banzoli, mestre em teologia, Paulo ensinou aos Tessalonicenses que Jesus não voltaria rápido, depressa, logo e sem demora. Ou seja, não seria iminente a volta de Jesus. Então, vamos continuar aqui agora, vamos para cá. Agora vamos trabalhar em cima dos textos, beleza? Em cima dos textos, aqui. Aqui a gente diz, então no vídeo, neste vídeo aí que você ouviu, os Tessalonicenses, segundo Lucas Banzoli, os Tessalonicenses deixaram de trabalhar porque pensavam, ou seja, criaram uma doutrina que a volta de Jesus estava perto, seria rápido e logo, e estaria muito próximo. Por isso, os Tessalonicenses não queriam mais trabalhar. Será que o que ele disse aqui é verdade? Bom, ele diz também, o Lucas Banzoli diz, Paulo contrariou a doutrina corrente, certo? Uma corrente, uma doutrina na igreja do primeiro século, contemporâneos de Pedro, de Paulo e de João. Paulo contrariou a volta de Jesus, né, que seria iminente. Ou seja, todos os apóstolos e Jesus ensinaram que a volta dele seria iminente. E Lucas Banzoli diz que Paulo contrariou esta doutrina, esta corrente dos apóstolos, certo? Que era ensinada no primeiro século. Segundo Banzoli, diz que Paulo foi contra. Paulo se posicionou contra a doutrina, né, da volta de Jesus, que seria iminente. Ele diz, Paulo não ensinou isso. Ele diz isso aqui, você ouviu. Então, e ele diz também, os acontecimentos dos versículos 3 e 4, vamos para aqui agora, esses acontecimentos aqui, ó, não se deixe enganar por ninguém, não o bastante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecer duas coisas. Isso aqui, ó. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião, apostasia. E eu vou dizer o que ele fala sobre apostasia e que não é bíblico. Ele diz que apostasia é negar a fé. E apostasia na Bíblia não quer dizer isto, certo? Então, uma época grande de rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho da perdição. O 4, ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, alegando seu próprio Deus. Então, ele diz, o Lucas Banzoli, o mestre em teologia, ele diz que os acontecimentos dos versículos 3 e 4 levaria, ele disse, mais de 2.000 anos. A volta de Jesus não estava perto, próximo, ou tão perto assim. Beleza? Deixa eu ver aqui a hora. Ok, tranquilidade. Então, preste atenção aqui. Então, como resolver essa situação aqui? Primeira coisa,
Paulo disse, presta atenção, Paulo disse aos Tessalonicenses que a volta de Jesus não seria iminente? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Lucas Banzoli disse que Paulo disse aos Tessalonicenses que a volta de Jesus não seria iminente. E eu pergunto a você que é futurista, que está aqui, veio de paraquedas para cá, bem-vindo, né, a tua presença. Deixa teu comentário, deixa teu like. Teve um aí abençoado que disse: o senhor só quer like. Quero não, mas eu quero que você deixe seu like. Eu não estou precisando do seu like, só me ajuda, né? Ajuda o canal a crescer, mas eu não ganho dinheiro no canal do YouTube, nunca ganhei um centavo. Então, Lucas Banzoli disse que Paulo disse nesta carta aos irmãos de Tessalônica que a volta de Jesus não seria iminente, mas seria lá para frente, depois de 2000 anos. Quem disse foi Lucas, eu tenho um vídeo dele. Agora eu pergunto a você, Paulo disse aos Tessalônicos que a volta de Jesus não seria iminente? Os irmãos tessalonicenses deixaram de trabalhar porque pensavam que Jesus ia voltar logo? Lucas Banzoli disse que os irmãos de Tessalônica, ou seja, os irmãos de Paulo do primeiro século, deixaram de trabalhar porque se ouviu falar, criou-se uma doutrina entre eles de que a volta de Jesus seria iminente. Por causa disso, os irmãos de Tessalonicenses não quiseram mais trabalhar. Isto é verdade? É não. E eu vou provar que não. Outra, ele diz, aqui, os acontecimentos dos versículos 3 e 4, segundo Lucas Banzoli, mestre em teologia, disse que isso aqui iria demorar, esses acontecimentos iriam demorar mais de 2000 anos. Eu pergunto a você, os acontecimentos dos versículos 3 e 4 iriam levar mais de 2000 anos? E agora, irmão Van? Então, eu vou responder isso dentro do próprio contexto que Lucas Banzoli apresentou aqui no vídeo dele, certo? E o vídeo dele é justamente esse. Deixa eu ver aqui o vídeo que ele usa aqui, só para você ter uma ideia. Então, ele diz que depois de muito tempo, né, ele usa aqui esses textos, ele usou Mateus 25:5, está no vídeo primeiro que eu fiz sobre ele, Mateus 25:19, ele diz que a volta de Jesus seria depois de 2000 anos, também já refutei. Repito, Mateus 25:5, as 10 virgens, está refutado. Mateus 25:19, refutei também sobre os trabalhadores. Isso, agora eu estou falando sobre, vou comentar aqui e vou provar para o Lucas Banzoli que ele, de uma certa forma, enganou seu público neste vídeo dele, certo? Que Lucas Banzoli não foi honesto com a interpretação de 2 Tessalonicenses. Então, vamos recorrer à carta de 2 Tessalonicenses para provar se Jesus iria demorar 2000 anos ou não. Você ouviu bem? Você ouviu em 2 minutos, né, que o teólogo, certo? Mestre em teologia, disse que, segundo Paulo, Jesus escreveu aos Tessalonicenses, escreveu aos Tessalonicenses, dizendo que Jesus não iria voltar iminentemente, mas que eles esperassem a volta de Jesus para mais de 2000 anos. Ele disse também que os tessalônicos, os irmãos de Tessalonicenses do primeiro século, deixaram, ele disse que uma parte grande, uma boa parte, certo, dos irmãos deixaram de trabalhar
porque ouviram, cresceu uma corrente dizendo que Jesus iria voltar iminente. E por causa disso, eles não quiseram mais trabalhar. E ele disse também que os acontecimentos dos versículos 3 e 4, certo? Iriam demorar mais de 2.000 anos. E você? O que é que diz? Vamos no próximo vídeo, atenção aqui, eu vou mostrar dentro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que o nosso abençoado teólogo, né, mestre em teologia, ele sutilmente lançou a sua doutrina, o seu pensamento, o seu eu, o seu achismo, foi o que ele achou e não o que disse Paulo. Paulo não disse que Jesus iria demorar 2.000 anos. Paulo não disse que que os tessalonicenses pararam de trabalhar porque ouviram falar que Jesus iria voltar logo, e Paulo não disse que esses acontecimentos iriam demorar mais de 2.000 anos. Convido você, vou provar para você e para Lucas Banzoli, certo? Mestre em teologia, que ele, Lucas Banzoli, foi desonesto com as Escrituras, com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Estudos sempre às 11h45. Não perca, que eu vou provar dentro das Escrituras. Paz do Cristo eterno.